Graça e paz, irmãos. Bem? Não sei se alguma vez você já preparou aquilo que o Senhor pediu para que você viesse trazer a mensagem dele. E hoje eu tomei o primeiro susto, que eu nunca tinha tomado antes, né? Porque o pregador de manhã, no primeiro culto, ele começou dizendo assim, vamos falar de adoração, vamos falar de louvor. Aí depois assim, ele falou assim, e eu vou começar pelo deserto. Aí eu pensei assim, não é o mesmo deserto que eu vou falar, não, Senhor Deus. Será possível que é alguma outra coisa? Aí ele falou assim, se ele falar dos bons, eu vou falar dos ruins, então. O que é, Senhor Deus? Será? O que é a vontade do Senhor? Aí ele começou para uma outra linha, eu falei assim, então é do Senhor. Vamos estar localizados naquele mesmo local, naquele mesmo lugar. Que vocês possam abrir a palavra do Senhor, que se encontra em Números, capítulo 13. Eu peço que vocês mantenham suas Bíblias abertas. Vamos olhar o verso 25 ao 27, e se vocês deixarem aberto, nós vamos poder continuar até o capítulo 14. Vou dar um tempo para que você possa abrir sua Bíblia, o seu iPhone, ou que forma que você tem usado aí para ler a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e relataram assim a Moisés e disseram. Amém? Irmãos, para que vocês possam entender, nós vamos falar um pouco do antes e depois desse versículo, que nós entendemos que aí eles estão voltando de uma missão que muitos nós já conhecemos, né, que é a missão dos 12 espias, né? Ele manda 12 espias, pede um de cada tribo e diz, vão a essa terra. E ele já tinha decifrado que a terra manda o quê? Leite e mel. E ele disse, vão a essa terra, olhem a terra, sondem a terra, olhem os povos, tragam algo da terra, traga alguma coisa para a gente ver da terra. E eles, depois de 40 dias, né, agora eles voltam para dar esse relato, que a maioria de vocês já ouviram sobre esse relato, do que eles acharam da terra, certo? Então, nisso nós podemos ver que eles se encontram nesse lugar chamado Cádiz, ou seja, Cádiz Barneia. Cádiz quer dizer santo, o entendimento que se dá a Barneia significa deserto de errantes. Então, nós intitulamos essa palavra como de volta a Cádiz Barneia. Que você possa lembrar disso, de volta a Cádiz Barneia. Bem, então, como lhes falamos agora, 40 dias se passaram. Eles foram e agora voltaram e trazem esse repórter. E quando nós vimos no verso a seguir, nós vimos que eles começam a relatar, e por incrível que pareça, todos eles fizeram a mesma viagem, foram com o mesmo propósito, não é? E foram ao mesmo lugar. Mas como que você pode fazer todas essas três coisas? Ir na mesma viagem, ter o mesmo propósito, ir no mesmo lugar e voltar com as ideias diferentes, com as opiniões diferentes. Todos os lugares que eles passaram juntos. Tudo que eles viram juntos. Nada foi diferente. Mas só que tem que o repórter deles, o relato deles, se você continuar lendo na palavra, você vai ver que o relato deles é bem diferenciado. 10 viram totalmente diferente do que 2 que lá estavam. Certo? Então, quando eles começam a dar esse relato a Moisés, Arão e toda a congregação, a gente vê que houve essa divergência na opinião. E a pergunta que eu penso é o seguinte, por que essa diferença? Por que a diferença de opinião? Por que às vezes nós vimos a mesma coisa? Por que nós estamos no mesmo país, na mesma situação? Às vezes você, dentro de casa, cada um está vendo a mesma coisa, a opinião do marido é diferente da esposa, e as coisas são diferenciadas. Por quê? Então, nós queremos só
trazer à memória de vocês isso. A diferença não é o que nós estamos vendo. Sabe? Tudo que nós estamos vendo a mesma coisa. Mas a diferença está em você. Porque você costuma ver as coisas como você é. Você entende? E às vezes é difícil para você concordar com isso, porque como você é, assim você vê a situação. A situação é a mesma. Muitas pessoas falam, porque eles são crentes, porque eles são servos de Deus, são mais abençoados, o sujeito é mais abençoado do que eu. Não, todos vocês não estão ouvindo a mesma palavra aqui hoje? Não está sendo exposto a mesma palavra do Senhor? Nós não oramos junto, nós não clamamos junto? Por que às vezes nós olhamos para o outro e fala que a grama é mais verde? Por que nós olhamos para o outro e fala, mas eles são mais abençoados? Não tem isso, irmãos. Pastores, presbíteros, membros, recém-chegados, todos nós vivemos no mundo. Não somos desse mundo, louvado seja Deus por isso. Mas passamos por todas as dificuldades, passamos por situações iguais. Todos nós que somos pecadores. Não é assim? Então, quando eu estava pensando nisso, eu pensei, gente, então eu tenho que saber como que eu sou. E eu não sei se você já passou por uma entrevista, ou já entrevistou alguém, eu já tive a oportunidade de entrevistar várias pessoas. Quando você pede ela para falar assim, algum erro que você teve na sua vida profissional, ele consegue falar coisas boas que ele já fez. Mas para falar os erros deles, o que eles aprenderam nos erros deles, é uma dificuldade. Isso é o homem na sua natureza humana. Então, o que eu fiz? Eu cheguei para então, eu vou pedir, né, a minha digníssima esposa, eu vou perguntar para ela como que eu sou. Né? Mas eu falei com ela, não passa um sugar-coat, eu quero que você fale direitinho como que eu sou. Menino. Menina. Ela falou, né? E o meu menino foi chegando e eu pensei, será que eu me atrevo a perguntar a ele também? Irmãos, talvez você tenha uma visão diferenciada de você mesmo. Às vezes é bom você questionar o seu cônjuge, outra pessoa, um amigo seu, perguntar, quem sou eu? Porque às vezes você está vendo uma coisa. Se eu sou uma pessoa desconfiada, como que você acha que eu vou ver uma situação quando eu for na Canaã? Quando eu for investigar? Se eu for um daqueles 12, como que eu vou ver? Desconfiado também. É como que eu estou vendo a situação. Se eu estou vendo aquela situação difícil, como que eu vou dar o repórter para Arão e para Moisés? Meu repórter vai ser de acordo com o que eu tenho visto, de acordo com o que eu sou. Então, essa é um dos motivos nos quais nós vimos que há uma diferença, né? Há uma grande diferença entre o que é que foi relatado, né? Então, nós vamos seguindo aí, nós vamos olhar o verso 28, que diz assim, realmente, no verso 26, relataram então, fomos à terra a quem nos enviastes, e verdadeiramente, mana, leite e mel, o fruto da terra. E olha bem que Moisés já tinha dito a eles, olha, a terra, mana, leite e mel. Moisés tinha ido lá? Não. Não é isso mesmo? Não tinha ido. Mas ele já tinha dito, a terra, mana, leite e mel. Agora eles confirmaram de volta. Realmente, a terra, mana, leite e mel. Eu peguei uma Bíblia inglesa, tá certo? A versão, ela é MSG, e ela fala assim, the only thing is that the people who live there are fierce. Their cities are huge and well fortified. Ou seja, nós podemos olhar, assim, relatar a Moisés diz o quê? Uma coisa as cidades o povo é grande, as cidades são cercadas, não é? Tem boas, são cercadas e são povos grandes. Então você vê que quando eu li nessa Bíblia inglesa, quando fala assim, the only thing, apenas uma coisa. Então, eu comecei a ver que a pessoa tinha dois grupos ali. Tinha um grupo de 2, que era o grupo de fé. Tinha um grupo de 10, que
que tinha fear, ou seja, eles tinham medo. Você entendeu? 2 grupos. E todos 2 relataram totalmente diferente daquilo que nós pudemos ver. Então, você vê que quando a pessoa tem medo, ele já começa, ele nunca diz assim, olha, é apenas uma coisa. Quando a pessoa tem medo, não é apenas uma coisa. Sempre tem algo a mais. Sempre tem algo a mais. É a mesma coisa de conversinha. Quando você começa, passa uma coisa ruim, o que vai acontecendo? O seu desgosto, você vai passando e aquele vai conversando, aquele vai aumentando, aquelas coisas vão crescendo. E não é diferente, irmãos, quando a sua visão, quando você é dessa forma, quando você relata dessa forma. Então, nós podemos ver que, passando aqui pelo capítulo, o verso 28, diz assim, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, as cidades são muito grandes, fortificadas, mas também vimos ali filhos de Anak. Não foi? Então, você vê que a história, eles já foram negativos nela, e eles conseguem fazer a história pior. Porque não era apenas uma coisa que eles tinham medo, nós já passamos por 3 coisas que eles já tinham medo. Não é isso mesmo? Então, nós vamos continuando, e a gente pode ver que há um exagero. As pessoas, quando passam, quando elas têm esse medo, têm esse receio de dar esse caminho de fé, então elas começam a aumentar as coisas. Então, as coisas já não se tornam mais tão simples. E não era apenas uma só coisa, agora já são várias outras coisas. Então, irmãos, nós podemos ver que esse relatório, essa forma que foi dada esse relatório, ela nos levam a esses 2 tipos de pessoas, esses 2 grupos de pessoas, e nós meditamos aqui que quando eles estão dando esse relato, existia um homem com o nome de Caleb e o outro de Josué. Diz assim, que enquanto eles estavam dando esse relato, um homem, chamado Caleb, pediu que parassem. Disse assim, parem, eu não estou vendo nada disso que vocês estão vendo. O que eu vi é que agora, ele não deu um tempo, o tempo de Caleb foi totalmente diferente dos outros, ele falou assim, agora. Sabe o que nós devemos fazer agora? Nós devemos sair daqui, nós devemos ir lá agora, vamos tomar aquela terra é nossa, é promessa de Deus, nós vamos chegar lá, nós vamos fazer isso, e vão agora, gente, não vão dar tempo para o inimigo, não. Olha bem que visão diferente. Esse homem, vocês mesmos podem ver, que quanto tempo durou para ele chegar na terra prometida? 40 anos. Deixa eu dizer uma coisa. Quando ele disse essa palavra, na mente dele, pela fé, ele já estava em Canaã. Ele já tinha vencido aquela guerra. Aqueles 10, pelo contrário, eles já desistiram da terra prometida, não foi? E é um problema muito sério nisso, que você vê que, assim que termina esse versículo, começando o outro, você vê que o povo faz com que ele pare. E ele diz, não, olha o versículo à frente. O verso 31 diz, porém, os homens que com ele tinham subido, disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. 2 visões, 2 posições totalmente diferentes, e que nós vimos que a palavra de Caleb, que a forma que ele disse ao povo, eles... É tão engraçado porque quando você está numa situação dessa, irmão, você tem que entender uma coisa, que até encorajamento, como veio de Caleb, você rejeita. Até palavra de vitória, você também rejeita.
Foi isso que eles fizeram. Se você seguir esse versículo, o que eles fizeram automaticamente? Eles rejeitaram a posição de ânimo. Você já teve, assim, condições de quantas vezes quando você está para baixo, e uma pessoa chega, te anima, conversa com você, põe para cima, entendeu? Te ajuda, quer fazer você caminhar para frente, não é? E o que você faz? Qual que é o mais certo de você fazer? É de você aproveitar aquilo, tomar aquilo como resposta de Deus. Esse povo fez o quê? Endureceu o coração e disse, não é isso que nós vamos fazer, porque nós temos medo. E no caso, no versículo à frente, vocês vão ver que esse medo, eles não apenas têm ele entre os 10, mas eles começam a falar com a congregação. Eles começam a falar com o povo que estava ali, né? E eles dizem assim, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora moradores, e todo o povo que vimos naquele lugar são de grande estatura. Tem condições isso? Vê se tem condições isso que foi dito. Eu não sei vocês, mas vocês viram uma terra engolir a pessoa? Vocês já viram, por um acaso, todos que são gigantes, não existia filhos, não existia babies nenhum, não tinha ninguém de meia estatura, todos eram gigantes. Eles passam isso para todos que estavam ali, para aquele todo o povo que estava ali. Então, como que você olha para uma situação igual essa e você não tem uma posição diferente? Imagina você sendo as pessoas daquelas tribos, porque cada ali era representante de aqueles 10 representantes de 10 tribos de Israel. E eles passando essa mensagem para o povo. Bem, quando eles incitam esse medo, né, o povo se espalha. Então, nós vimos que no verso 23, no 33, mais uma parte que é muito, muito difícil, para que a gente caminhe, para a gente possa olhar, é o seguinte, que geralmente a pessoa, quando tem esse medo, geralmente quando a pessoa teme isso, a pessoa, ela faz de si mesma o valor, o seu próprio valor, o seu self-esteem, né, que chama, é bem baixo. É bem baixo. Olha bem como eles disseram, olha, as pessoas são tão grandes que nós parecemos como o quê? Como gafanhotos. Olha de onde que você saiu. Filho do Deus vivo, vitorioso, herdeiro da terra prometida, que já foi prometida, e você, diante de uma situação dessa, você coloca você como um gafanhoto. Olha, é muito difícil, irmãos, quando você pega o capítulo 14 e você vê que o efeito desse repórter, o efeito dessas 10 pessoas que deram esse repórter, causou nesses irmãos uma reviravolta muito grande. Causou um alvoroço, no capítulo 14 em diante, visto que causou um alvoroço, causou uma revolta, e a palavra que veio deles era, vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Você imagina? Presta bem atenção. 40 anos. As pessoas rodando em redor de um monte. 40 anos. 40 anos rodando ao redor do monte. Entendeu? E você imagina você com seu filho, e o seu filho passa primeiro e vê aquele local, passa o segundo ano, volta e vê aquele local de novo e fala, pai, mas nós passamos aqui o ano passado. Dá a volta outra vez, mais um ano, volta outra vez, pai, nesse aqui também nós já passamos. Por quê, pai? Por que que nós estamos dando essa volta o tempo todo? Eu não queria que nunca você dissesse isso para um filho seu. Nunca. Que esses pais tiveram que dizer o seguinte, eu deixei que o medo
ditasse o meu futuro. Eu espero que você nunca tenha de dizer isso para o seu filho. Eu espero que você use dessa fé para que você possa caminhar para frente. E não deixe que esse medo tome conta da sua família, dos seus planos. E de forma alguma, querer que você faça planos para o seu futuro, baseado no medo que você tem hoje. Conversei com uma pessoa, pensei, o meu maior medo é migração. Eu pensei, será que isso é tão importante? Será que isso é tão difícil para Deus? Será que migração é tão difícil para Deus? Qual o medo que você tem? O que é que você teve? Hoje eu visitei um irmão que, por muitos anos, ele sonhou com um comércio, e Deus agora deu a graça para ele ter esse comércio. Ele tomou posse. Teve sofrimento, teve que fazer vários passos de fé, mas o Senhor deu a vitória. Porque você tem que dar passos de fé. Se você for temer por tudo que está na sua frente, como que você vai caminhar? Como que você vai caminhar? Como que você vai dar um passo para frente? E o problema, irmãos, que se você for notar isso, você vai notar que os irmãos, que o povo que estava ali, eles disseram o seguinte: vamos voltar para o Egito. Vamos voltar para o Egito. Ou seja, vamos voltar para o nosso passado. E o problema das pessoas que tomam essa posição de medo, tomaram essa posição de voltar para o Egito, sabe o que eles esqueceram? Eles esqueceram das coisas grandes que o Senhor fez. Eles esqueceram que 2 meses atrás, eles eram escravos, sem direito algum, viram todas as bênçãos que o Senhor deu, viram tudo, né? Eles viram o mar se abrir, eles viram as nuvens, eles viram a coluna de fogo, eles foram, né? Eles fizeram tijolos juntos, viram as 10 pragas, viram o mar aberto, carregaram nas suas costas as marcas do chicote do Egito, todos juntos, e disso eles não lembraram. O medo, ele não faz te esquecer das coisas pequenas. Ele te faz te esquecer das coisas grandes. Por isso que Deus gosta de um coração agradecido. Você tem que buscar no seu coração, buscar o Senhor e pensar, quanto que o Senhor já me abençoou. A maioria das vezes, das orações, eu estou pedindo algo, eu quero algo, eu pedindo algo, eu quero algo, eu sempre quero algo mais, o que é bom. Mas tem o seu tempo para agradecer. Outro dia mesmo, eu fui mais ou menos às 11h30 da noite, me chamaram numa casa, e eu fui visitar esses irmãos, num desespero tremendo. E eu fiquei lá mais ou menos, pelo menos umas 2h30. E Deus me deu essa passagem para abrir e conversar com eles. Depois de um bom tempo conversando, nós conversamos e nós começamos a contar só as bênçãos que Deus tinha feito. Ela foi contar as histórias que o Senhor já fez na vida deles, as vitórias que foram feitas, as coisas que já foram feitas, ditas, cumpridas. Gente, não precisou de mais. Não precisou de mais. Aquela mulher, quando eu saí de lá, estava rindo. Quando eu cheguei, a mulher estava em desespero, choro, agonia. Não é fácil, irmãos. O problema nosso é que, às vezes, nós nos intimidamos com medo e esquecemos das bênçãos que o Senhor tem nos dado, não é? E o melhor que Deus já te deu pode realmente ser esquecido. Nós não vimos nada do que esses homens viram. Pensam bem em tudo que eles viram. Eu nunca vi Deus abrir o mar vermelho. Eu nunca vi ele abrir mar nenhum. Sério. Eu nunca vi ele descer praga sobre ninguém. Talvez até tenha pedido, mas só que tem que ele não deu. Você está entendendo? Mas, irmãos, nós não vimos nada disso, foi pela fé. Nós estamos aqui pela fé, não é? Então, você vê
que esse povo, também de uma forma, ele começou a concordar com o presente. E eu quero dizer uma coisa, que se você não avançar pela fé para o seu futuro, esse presente seu também não vai te levar num futuro próspero, não vai levar num futuro melhor, porque você não quis encarar o futuro que Deus tem preparado para você. Nós começamos a falar sobre Cádiz Barneia, não foi? Nós acabamos de dizer que esse povo caminhou, peregrinou por 40 anos. Quantos dias que os espias ficaram na terra? 40 dias. E Deus disse, por cada dia que foi investido para investigar essa terra, 1 ano será dado. Então, eles vão passar 40 anos no deserto, pelos 40 dias de desobediência, que quando eles trouxeram. E o mais triste, irmãos, é que Deus, pensa bem nisso, tudo que você faz na sua vida tem consequências, não é? Mas Deus trata com você e comigo de um modo muito especial. E todas as lições que Deus tem para a sua vida, tenha certeza de uma coisa, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Às vezes o seu coração está rebelde, às vezes você dá suas desculpas diante do Senhor, válidas ou não válidas, é com você e Deus, não é? E o que é mais engraçado é o seguinte, Deus deixa você caminhar pelo deserto, Deus deixa você passar 40 anos, se for necessário, no deserto, mas Deus nunca vai deixar de dar a lição que é necessário para a sua vida, sem que você passe a vida sem ter essa lição. Por que eu intitulei esse sermão de Volta a Cádiz Barneia? Se você abrir Deuteronômio capítulo 1, verso 2, diz assim, que ao longo, vindo Moisés, esse foi o primeiro discurso de Moisés. E diz dessa forma, são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão do deserto, no Arabá, de fronte ao mar de Sufé, entre Parã, Tofel, Labã, Hazerote e Dizabi, jornada de 11 dias, desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Deus vai te encontrar, você e eu, no lugar da nossa desobediência. Ele vai te trazer de volta, onde você o desobedeceu. A desobediência foi em Cádiz Barneia. E Deus trouxe novamente o povo a Cádiz Barneia. E a pergunta é uma só. Imagina Deus perguntando de novo. Vocês agora querem atravessar para a Cidade Santa? Vocês querem entrar na Terra Prometida? Depois de 40 dias. Não deixe que o medo te consuma de forma alguma. Mas, pelo contrário, como Josué e Caleb, que reine na sua vida a fé em Senhor Jesus Cristo. É nele, por ele e para ele que são todas as coisas. É ele que te mantém, é ele que te sustenta. Nunca esqueça dos bens que ele já te fez. E de forma alguma, venha dizer que você não pode. Porque ele diz, tudo você pode. Mas a verdade, você não pode. Quem pode é ele em você. Deixe mais Jesus na sua vida. Hoje nós estamos diante da ceia do Senhor. Não é? E nós temos essa oportunidade, né, de olhar para nós mesmos, olhar os lugares onde nós não fizemos aquilo que era da vontade do Senhor. Não há nenhum digno aqui para participar dessa ceia, inclusive eu. É só a misericórdia do Senhor. Ele te chama para participar dessa ceia hoje. Da mesma forma que ele disse
Vocês andaram 40 anos. Mas hoje é dia de reconciliação. Hoje é dia de voltar a Cades Barneia para o arrependimento. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Senhor Jesus. Amém?